Acabaram de mandar uma pergunta aqui pra gente, o Thalisson disse assim: como medir resultados em relações institucionais, já que não são imediatos? Olha, Thalisson, são imediatos. Tem resultados que são imediatos e dependendo, dá para medir isso de diversas formas, né? Depende do que você quer, dos teus objetivos com essas relações, né? Você pode encontrar métricas. É uma pergunta, Thalisson, ampla essa, né? Porque as métricas depende do que você quer, ou no momento, ou em prazos pré-determinados, né? Eles são imediatos, eles podem ser imediatos, uma relação institucional, sim. Quer ver? Eu vou tentar te dar um exemplo aqui. Eu quero fazer uma parceria com uma empresa, né? Eu sou de uma instituição e quero fazer uma parceria com outra instituição. Eu sou de uma instituição de ensino. Vou te dar um caso real. Eu sou de uma instituição de ensino e quero fazer uma parceria com uma instituição, né, do mercado, tá? Para que eu traga ativos dessa instituição do mercado para os meus alunos e comece a aproximar o mercado real do mundo acadêmico, né? Fazendo visitas a essa empresa e trazendo um ganha-ganha, olha só, trazendo cases dessa empresa que resolvam e que esses alunos resolvam problemas reais para essa empresa do mercado real, certo? E isso vai gerar resultados reais para essa empresa do mercado real. Isso daí dá para metrificar. E isso é imediato. Isso pode ter um prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, né? E podem ter resultados financeiros, pode ter resultado tanto para a instituição de ensino quanto para a instituição de mercado. E tem outros casos que podem levar anos, mas tem, olha, dados. Vamos lá. Aí você fez uma pergunta que eu vou te falar uma outra coisa. Se quiser, só para falar, Lê, essa câmera aqui vai ficar direto em você, tá? Então tá você bom. Pode ficar mais próxima ainda do pessoal de casa. Tá bom, então é Thalisson, né? Thalisson, Thalisson, vou te falar uma outra coisa que é muito legal dessa tua pergunta. Nós temos que começar a olhar para dados de uma maneira muito séria. Dados é o maior ativo que nós temos hoje, que nós podemos ter hoje nas mãos e que podem elevar o nível de qualquer relação, de qualquer empresa, de qualquer instituição. E olha, o que você está falando aqui, quando você fala de métrica, para mim, são dados, né? E aí você vai juntando. E a gente tem que começar a olhar para isso de maneira muito séria. E dados não frios, dados conectados, tá? O que eu acabei de falar aqui é dados dentro de contexto. Quando você me fala assim, não são imediatos, por que não são imediatos? Podem ser. Eles podem ser imediatos. E o que é imediato? Você vê como eu vou fazer... Quando você amplia assim para mim, a gente tem que começar a fechar. E aí eu te devolvo várias perguntas e a gente vai chegar num contexto para eu começar a te responder essa pergunta. E dentro de um contexto, aí sim a gente consegue ter uma resposta mais precisa. Mas dados, isso daí dá para a gente ter uma conversa tão legal. E aí depois a gente conversa. Inclusive o Thalisson, ele é da HD Marketing Digital, que é um dos nossos patrocinadores, então com certeza dá para conectar vocês dois, e enfim, é uma conexão fácil essa. Mas ele é um querido, enfim, aliás, abraço, Thalisson, beijo para vocês aí. É muito legal, Ale, mais complexo do que a gente imagina, né? Assim, enfim, mas
requer um esforço, mas que tem uma certa... Nossa, mas tem um né? resultado incrível isso. Tem um resultado incrível. E um resultado prático, hein? Uhum. Isso daí muda todo o jogo. Uhum. Muda todo o cenário. E olha, dado é uma coisa que todo mundo tem que olhar. Uhum. Não se trabalha hoje... Olha, quem trabalhar sem dados tá distante léguas, assim, léguas de distância do que é inovação, do que vai ficar distante mesmo, cada vez mais. Bom, Ale, essa conversa me fez pensar e conectar com um tema que eu gosto muito, que é a questão de intencionalidade. Acho que as questões de relações institucionais, elas têm muito a ver com isso, assim, né? Talvez você não saiba o como chegar ou como atingir aquilo que você quer, mas é ir atrás mesmo sem saber o como, né? E criando essas conexões, talvez. Como é que você enxerga isso dentro de instituição? Então, isso daí é o seguinte, você sabe o como. Se você tem o objetivo claro, você desenha o como. Perfeito, legal. Você tem que desenhar o como, não é acaso. Isso tem método. Tem método, tem caminho, né? Tem probabilidade. Você tem que desenhar. Você tem que desenhar contexto. Você tem que estudar. Essas conexões não são ao acaso. E olha, para você ser efetivo, né? Você tem que estudar muito, né? Você tem que entender com quem, para quê, o que, ter dados sobre aquilo, entender o contexto de cada um que está ali, o porquê, e mais do que entender a sua necessidade, porque assim, quando é que uma relação dá certo? É quando você atende a sua necessidade? É quando você atende a necessidade do outro. Quando você... É incrível isso. Quando você chega entendendo e atendendo a necessidade do outro, no contexto do outro, você consegue o que você quiser. Você faz a conexão e ainda você atende a sua necessidade, hein? Você consegue amarrar a história inteira, mas você tem que estudar. Não é ao acaso, de jeito nenhum. De jeito, não é assim, porque eu conheço fulano. Imagina. Então você teria que conhecer? Não. Você tem que conhecer a história. Você tem que conhecer de negócio, você tem que conhecer de contexto. Você sabe que eu tive esse ano, né? Esse ano que passou, né? Esse XSW. E eu tive na palestra de um cara que foi sensacional, que vale a pena conhecer. É um dos caras de inteligência artificial do momento. Ele chama Ian Beecraft. Você conhece ele? Esteve no Brasil algumas vezes. E eu depois estive conversando com ele. Ele é fantástico. Ele é fantástico. E ele falou uma coisa que eu falei, agora. Daí ele falou assim, a vez e a hora é dos generalistas. Eu falei, nossa, obrigada, senhor. Aplausos. Aplausos. Até que enfim. Ele falou, por quê? Porque o mundo agora é de quem sabe fazer conexões. Mas, e aí é o que tá. É de quem sabe fazer conexões, mas de quem tem conhecimento e base fundamental. O que quer dizer isso? Você tem que saber. Você tem que ter conhecimento. Você tem que ter o mundo das causas. Não é que você vai, eu acho. Não, vai estudar. Da onde vem? Por que vem? Não adianta você querer fazer perguntas sem saber a base. É quase que voltar
a base das escolas filosóficas. Uhum. Aliás, tem um negócio muito legal Fala. que eu soube outro dia, que eu falei só podia, né? Que perguntaram, e eu fui aferir isso. Uhum. Perguntaram pro Jobs se ele pudesse reviver qualquer momento na história da humanidade, ele pudesse estar presente, qual seria esse momento? Uau. E ele falou assim, que momento ele gostaria de estar presente era as mentorias que Aristóteles dava para Alexandre o Grande. Eu falei, não é possível. Eu até me arrepiei. Eu falei, não é possível. Isso não é verdade. Eu fui pesquisar. E era. O pai de Alexandre o Grande contratou Aristóteles para ser o tutor de Alexandre o Grande. É claro que ele foi o Alexandre o Grande. Um dos maiores filósofos Excelente. da humanidade foi o tutor, o mentor de Alexandre. Uhum. Dos maiores conquistadores do mundo. Um filósofo. Uhum. E se você for ver, todos os maiores cientistas, né, pensadores da humanidade, são filósofos. Uhum. Então, assim, precisa estudar. Uhum. Precisa saber matemática, história, geografia. Você precisa ter base fundamental. Uhum. Não adianta ser superficial. Uhum. Essa vai ser a grande virada.